Eu gostaria de fazer uma breve apresentação desse documentário que fecha a trilogia da verdadeira história da Rota. Na primeira parte, mostramos o porquê da criação da Rota, as dificuldades daquela época e o início de uma doutrina que deu certo, com depoimentos dos veteranos de Rota. E a segunda parte retrata a participação da Rota no episódio do Carandiru, com depoimentos de pessoas que viveram aquele 2 de outubro de 1992, com relatos de policiais de Rota, agentes penitenciários, ex-detentos e o governador da época. E 21 anos depois, o maior julgamento da história do júri desse país, resultando na injusta condenação dos policiais. A terceira parte faz um resumo do trabalho da Rota, dos atentados de 2006 ao início de 2016, relatando os bastidores da segurança pública de São Paulo e as mudanças que afetaram a Polícia Militar e principalmente a Rota. Há 22 anos eu frequento aquele batalhão, sendo que nos últimos 9 anos passei a acompanhar continuamente o dia a dia e o trabalho daqueles policiais. Participei de quase todos os cursos, treinamentos diários e principalmente os patrulhamentos nas viaturas de Rota, o que me deu muita experiência e propriedade para poder falar. E por ter presenciado vários abusos e situações que o documentário vai mostrar, até eu, como diretor e produtor, sofri represálias e perseguições explícitas, sendo cerceado e prejudicado na realização do meu trabalho. Cabe lembrar que o citado comandante, após tudo que foi feito em prejuízo aos policiais de Rota, no final foi premiado e promovido ao mais alto posto da Polícia Militar, diferente dos 5 comandantes anteriores a ele, que combatiam efetivamente o crime, apoiando e prestigiando seus policiais. Gostaria de esclarecer dizendo da minha gratidão e admiração pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, que é composta, na sua grande maioria, por excelentes comandantes, oficiais e praças. E as críticas que porventura constem neste documentário foram feitas de livre e espontânea vontade por profissionais da área de segurança e autoridades, com a finalidade de enaltecer e dar voz aos policiais que por muitas vezes foram mal compreendidos e injustiçados. Vou finalizar dizendo que sempre fui e sou um dos maiores admiradores da Polícia Militar, e a prova disso são os meus trabalhos e o tempo que eu me dediquei a esta obra, e as outras que sempre enalteceram a Polícia Militar. Eu agradeço a todos que participaram deste documentário, os policiais militares e, principalmente, todos os policiais de Rota. Os bastidores da temida Rota. Usaremos imagens reais. E se essas imagens não existirem, usaremos cenas para ilustrar o trabalho desses policiais. São Paulo, maio de 2006. Uma verdade é certa. Desde que o governo Franco Montoro assumiu em São Paulo, segurança pública foi tratada sempre como algo de segundo plano. Segundo, terceiro, quarto, quinto. E a Rota é o osso encravado, entalado na goela dos tucanos. Eles não gostam de polícia. Da Rota, então, eles odeiam. Parece até que eles estão trabalhando mancomunados com o crime organizado. Vejam só o que aconteceu em 2006. Uma facção criminosa que atua dentro dos presídios aterrorizou a maior cidade do Brasil. Segundo o governo e a mídia, os ataques tiveram início em virtude da proibição da visita no Dia das Mães. Na verdade, os presos não concordaram com a transferência para o interior do estado e, sobretudo, para Presidente Venceslau II. Quando eles destruíram a penitenciária 2 do Presidente Venceslau, o PCC fez questão, através dos seus integrantes, de derrubar tijolo por tijolo
e dizer que o PCC não pisaria mais naquele local. E o governo do estado reconstruiu aquele presídio e determinou, até para que ficasse marcado, na minha opinião, para essa facção, que se destruíram iriam voltar para lá. Então eu não digo que a proibição de visita do Dia das Mães, pura e simples, porque isso já ocorreu em outras oportunidades, teria sido o fato que teria deflagrado os ataques. O que deflagrou os ataques foi a transferência de toda a liderança e outros integrantes de peso do PCC para um único local, a 600 quilômetros de distância da capital, que prejudica, no entender deles, a comunicação e prejudica também a questão das visitas. Na tarde de sexta-feira, a Polícia Federal intercepta uma ligação alarmante e imediatamente repassam para as autoridades, informando sobre os ataques. Explode as primeiras rebeliões no interior. Muitos policiais e agentes acabaram sendo mortos. Porque tentaram esconder o que estava acontecendo. Foi o que piorou mais a coisa, que depois desencadeou uma situação muito difícil, que aí sim tiveram que pôr a rota na rua com tudo. Por volta de 8h30 da noite, começamos a ouvir pela rede de rádio vários pedidos de apoio e socorro de policiais militares de outras regiões. Fomos deslocados para a Zona Leste de imediato e, sem sabermos o que estava realmente acontecendo, era muito comum vermos ônibus incendiados. Você via as delegacias de polícia e os batalhões da Polícia Militar sitiados com barricadas de pneus, enfim. A população ficou dentro de casa assustada, apavorada. O comando, o governo, pediu para que os policiais, para da rota, fossem para as ruas. Eu lembro da rota porque eu acompanhei. Vamos lá, precisamos de vocês, é a hora. E o pessoal foi. Em todos os bairros da capital, região metropolitana, até mesmo o litoral, muitos policiais foram feridos. Policiais em serviço, policiais de folga. Tivemos um caso de um bombeiro fardado, desarmado, que tem como missão salvar vidas, foi morto covardemente nesses ataques. Não, é evidente que isso aí, essa desinformação levou à morte de policiais. Covardia, omissão, porque eu acho que é uma questão de lógica. Se você sabe o que está acontecendo, o que pode acontecer, quer dizer, deveriam ter informado a tropa também, né? Muitos policiais, quando terminava o turno de serviço, disseram que não ia embora. O pessoal falou, não, você precisa ir embora descansar, trocar de roupa. Ele não ia embora, não vou embora. Aí você chegou uma hora que você não tinha viatura para poder sair, porque para tanta tropa que tinha. Isso é exemplo de policial. Infelizmente, alguns foram desconsiderados depois, né? Foram para a guerra e alguns depois foram afastados novamente. Quando precisou, foi bom, depois deixaram para lá, né? Mais uma vez. Os ataques não cessavam. E no meio do caos, uma advogada se apresentou às autoridades dizendo saber como parar essa onda de terror. Imediatamente, o governo concedeu sua ida de avião até o presídio de Presidente Venceslau, acompanhada de um delegado de polícia e um corregedor administrativo. E aí houve o acordo. Aquele acordo que nunca eles assumiram, covardemente. Nunca assumiram. A Marcola, por favor, tá aqui o celular, manda parar. O que diz de acordo foi isso, na verdade. E foram até Presidente Venceslau, porque essa advogada havia dito para esses policiais do DEIC, que levaram isso então ao secretário de Segurança, que ela tinha condição de terminar com a rebelião, porque precisaria passar para outros integrantes de outros locais, que o Marcola estava vivo. Nesse caso aí, até por parte da imprensa, houve uma glamourização do Marcola, né, do PCC. Eu soube de algumas situações, como o Marcola, por exemplo, durante a revista dos policiais não virar de costas com a mão para a parede, enfim, algumas situações que não deveriam ter ocorrido. Assim como mandar alguém na penitenciária, no RDD ou na penitenciária de Presidente Bernardo para ver se o Marcola estava vivo, também não cabia. Na minha opinião, não deveriam ter trazido o Marcola para a sede do DEIC. Nesse dia, uma tarde de sexta-feira, que Marcola falou para o delegado, botando o dedo na cara dele. O senhor não pode mexer comigo, mas eu posso matá-lo e posso matar a sua família toda. Falou isso dentro do DEIC. Você acaba empoderando esse integrante em rede nacional, aí mandar sanduíche para ele, dar Coca-Cola.
O fato que uma movimentação dessa dimensão, de toda a liderança do PCC, ela deveria ter sido precedida de um estudo. No final dos ataques e da maior rebelião planejada do país, o governo substitui o secretário de Administração Penitenciária. Percebi desde o início que a facção estava muito bem organizada, o que faltava para um combate efetivo e um controle dos presídios, das penitenciárias, era um acervo de informações, do planejamento combinado por eles, ações externas, de roubos, de ataque a policiais, de ataque a órgãos governamentais. A facção estava no auge, né, da sua violência, da sua beligerância. Uma das primeiras medidas foi fazer uma parceria com o Ministério Público, criando um serviço de inteligência e informações junto aos GAECOS, implantando uma central de escutas telefônicas sempre autorizadas por um juiz da Vara das Execuções. Eu tive a oportunidade, uma vez, de me dirigir ao secretário da Segurança dizendo de um grupo que estava organizado no bairro de Pirituba e que ia fazer o resgate de um preso perigoso que seria transportado para Presidente Bernardes novamente, por CRP. Evidentemente, nós tomamos a cautela de transferir o preso um dia antes, mas nós sabíamos que tinha 14 marginais que estavam aguardando a saída do veículo de transporte dos presos. E eu avisei a Secretaria da Segurança, e para espanto meu, eu ouvi lá na Secretaria de que a Polícia Militar, àquela época, já era uma polícia comunitária, era uma polícia que evitava o enfrentamento. E para mim foi uma decepção muito grande, até porque se aqueles indivíduos não fossem presos naquele local em Pirituba, eles iam fazer outras tentativas ou iam fazer outras ações criminosas. E eu assistia na Secretaria da Administração Penitenciária que todo o nosso trabalho tinha um gargalo, que seria na execução final desse serviço de investigação. Em março de 2009, o secretário de Administração Penitenciária é convidado pelo governador em exercício para assumir a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. E tudo aquilo que eu via que não chegava a bom termo, exatamente porque havia um gargalo nessas investigações, eu resolvi prestigiar a Rota, fazer da Rota uma das prioridades da minha gestão, e fiz com que todo esse serviço final de investigação, com a prisão dos envolvidos, fosse executado não mais por certos setores da Polícia Civil, mas sim pela Rota especificamente, porque é uma tropa que eu confiava muito. Essa é a mensagem que transmito nessa data tão significativa para todos nós, em especial para essa tropa tão digna, tão admirável. E eu estabeleci como uma das prioridades reequipar a Rota, fazer com que a Rota fosse reconduzida ao lugar que ela nunca deveria ter saído, né? De protagonista de todas as ações mais perigosas, de alto risco que a Polícia Militar enfrenta no dia a dia no confronto com marginais. E uma das coisas que nós tivemos como baluarte foi fazer uma rota forte, uma rota que desse resposta para a criminalidade, que desse resposta principalmente para a sociedade. Nós tínhamos o apoio do secretário Dr. Ferreira Pinto, que foi um secretário excepcional. Tínhamos o apoio do governador. O Dr. Serra não era complacente com o estado de criminalidade aumentando, e isso foi muito importante para nós. Então a primeira providência que nós tomamos lá, quando eu assumi o comando geral, foi convidar um comandante que fizesse a diferença para a tropa da Rota. Alguém que estivesse junto, que fosse operacional e principalmente que entendesse a linguagem das rondas ostensivas Tobias de Aguiar, né, do 1º Batalhão de Choque. Quando eu fui para o comando geral, eu convidei o Coronel Telhada para ser comandante. O Coronel Telhada, quando eu o designei para a Rota, o Comando Geral da Polícia Militar disse no meu gabinete que eu teria problemas. Ele era o comandante do 7º Batalhão, totalmente esquecido dentro da corporação, sem nenhuma perspectiva de futuro dentro da Polícia Militar, mas sabedor do trabalho que ele fez na Rota anteriormente, eu o convidei para assumir o comando da Rota. À revelia e até com contrariedade do então comandante-geral, o Coronel Camilo, e que era realmente uma decisão de risco, que não concordava com ela, né?
Isso eu digo abertamente. O destino fez que hoje ambos sejam colegas na Assembleia Legislativa do Estado. E com o apoio do secretário de Segurança, a Rota voltou a combater fortemente o crime organizado, investindo no treinamento rigoroso dos policiais. O leigo pode acreditar que aquilo é uma condição subhumana ou um treinamento excessivo. Não, não há treinamento excessivo. Ele simplesmente está aprimorando, sendo submetido a uma situação de pico de estresse e de cansaço físico, para que a partir daí ele possa então tentar raciocinar pelo condicionamento, o treinamento, para agir de forma positiva dentro do teatro de operações, que para nós é o patrulhamento das ruas. Então ele precisa de fato acertar. O preço que ele vai pagar no erro é a vida ou a liberdade dele ou de terceiros. E esse preço, se ele treinar, ele não vai precisar pagar. Esse preparo é importante para o combate ao crime organizado, que muitas vezes é confundido com a facção criminosa. Primeiro porque o crime aqui no Brasil, ele também se tornou muito diferente do que ele era há 30 anos atrás. As diferenças do crime, principalmente, está no nível de organização do crime e na violência que os criminosos praticam contra o cidadão. Então eles estão mais organizados e muito mais violentos contra o cidadão. Então a Rota, como uma dessas linhas de defesa, tem que se modernizar também. E hoje nós não encontramos nenhuma prática delituosa que o indivíduo faça sozinho. Ele tem retaguarda, ele faz um planejamento. Isso é crime organizado. Ele não nasce dentro dos presídios. Esse crime organizado é feito aqui fora. Mas há um comodismo das pessoas, um sensacionalismo, que tudo que se faz aqui de maior porte pelo crime organizado se atribui ao PCC. E, na realidade, ele é restrito a 20, 30 lideranças maiores, que são aqueles presos que têm uma facilidade aqui fora de manter a distribuição de entorpecentes. A facção criminosa, ela não tem essa expressão e todo esse espaço dentro do crime organizado de São Paulo. Se eles fossem tão bons, eles não estariam cumprindo pena já há 20, 30 anos lá dentro. Há 30 não, porque é o máximo que se cumpre. Mas seguramente essa liderança está lá há mais de 15 anos. Então estão até desinformados, defasados com relação à tecnologia que é utilizada em várias ações criminosas aqui fora. Os resultados do trabalho da Rota mostram o porquê ela é a mais respeitada tropa de elite do Brasil. O dia a dia aqui na Rota é focado em dois pilares. O primeiro é a ética, a nossa ética. E o segundo são os nossos resultados. Ela faz um volume de prisão de flagrantes, de boas prisões flagrantes. Quando eu falo boas prisões, são prisões com provas sólidas que vão dar ao Ministério Público, principalmente, uma força na sua denúncia. Provas de boa qualidade. Então a Rota vem fazendo o seu trabalho. O volume de drogas que nós apreendemos chega a 10 toneladas. O número de armas que nós apreendemos é cada vez maior. Entre outros números que nós podemos destacar também, nós vamos ter quase 85 mil veículos abordados nesses 2 anos. Nós tivemos em números absolutos algo em torno de 1.800 registros de prisões em flagrante delito, somente com os maiores. Ao mesmo tempo, 500 registros por ato infracional, totalizando mais de 2.300 prisões em flagrantes em 2 anos. Seria um número mais que suficiente para lotar 2 ou 3 CDPs, somente com a produção de uma unidade. Então são números robustos para uma situação, uma configuração da capital. Então nós temos exemplos aqui bastante claros e documentados disso. Então nós tínhamos aqui uma região na cidade de São Paulo, onde nós tínhamos altos índices de homicídio. A Rota permaneceu patrulhando nessa região por 6 meses. A taxa de homicídios lá caiu tanto que deixaram de ser mortas mais de 120 pessoas. Pra você ter uma ideia, é algo equivalente ao atentado lá em Paris, onde morreu um número parecido com isso. Então, o trabalho da unidade, ele é eminentemente preventivo. Ele tem essa ação preventiva. Nós temos 120 pessoas daquela região
mais especificamente da Zona Oeste de São Paulo, que estão vivas, talvez nem saibam, por conta do trabalho da Rota. E, obviamente, em apoio ao trabalho dos batalhões de área que lá trabalham 24 horas por dia, durante 7 dias da semana. O trabalho da Rota é tão respeitado, é tão sério, que nós conseguimos pulverizar esse trabalho em várias cidades do interior do estado de São Paulo. Quando eu fui transferido da Rota para Campinas, nós conseguimos criar um batalhão, o 1º Batalhão de Ações Especiais de Campinas, focado na doutrina de Rota. Qual foi o resultado disso? Redução drástica do índice criminal da cidade. Respeito do marginal. Respeito da população. O 1º BAEP, o Batalhão de Ações Especiais, ele é a Rota de Campinas. O marginal enxerga dessa maneira. Essa eficiência muitas vezes desperta ciúmes em muitos comandantes e também em alguns setores da Polícia de São Paulo, o que acaba atrapalhando o trabalho desses policiais. Muita gente quer trabalhar na Rota, e para trabalhar na Rota precisa ter coragem. E tem muita gente que não tem coragem para trabalhar lá, né? Às vezes tem muitos comandos aí não tem coragem de trabalhar e fica realmente com um certo ciúmes daqueles que trabalham. Quando eu terminei a primeira parte do documentário, A Verdadeira História da Rota, eu fui à escola de soldados para fazer a divulgação para os 1.800 alunos. O comandante da escola, um coronel full, que é a última patente de um oficial na Polícia Militar, não me deixou fazer a divulgação. Aí eu comentei: comandante, o documentário enaltece a imagem da PM e é uma homenagem aos policiais. Além disso, o senhor foi capitão de Rota. Na mesma hora ele me respondeu: eu fui da Rota e não de Rota. Se você quiser fazer a divulgação, você vai lá na estação de trem, onde tem um portão que separa a escola da estação e faz lá do outro lado. É uma semântica, mas pra gente lá dentro é importante a diferença do de e do da dessas preposições. Então o policial de Rota é o policial que ele não está lá para se esconder atrás do braçal, ele está para honrar o braçal. Ele se expõe, ele perde seus dias de folga, ele gosta de trabalhar, é cara leal, amigo dos seus companheiros, e a lei ele vai buscar o cumprimento dela. O policial da Rota foi aquele que é temporário, ele foi lá para tirar uma foto com o braçal, com a boina preta, e para arrumar namorada, para arrumar emprego, para ter algum retorno pessoal, de satisfação pessoal, mas não para trabalhar como um policial digno, um policial que é respeitado pelo meio. Esse tipo de policial que chega para trabalhar no batalhão dura pouco tempo. Aqui está preocupado em vender uma imagem, às vezes uma falsa imagem, e infelizmente também acontece isso, mas isso aí o meio expurga muito rápido. Ele fica pouco tempo ali, ele é mandado embora, porque ele não suporta a pressão interna. E para minha sorte, 2 meses depois, ele foi transferido e assumiu o Coronel Maurício, um dos melhores comandantes que a Polícia Militar já teve. E sabendo que o documentário retrata a história do 1º Batalhão de Polícia Militar de São Paulo, como comandante de uma escola de formação de soldados, ele não só permitiu a divulgação, como me autorizou a fazer a exibição para os alunos. Bom dia especial também ao nosso mais novo amigo, Elias Júnior, que está registrando também a vida do aluno soldado para passar para aqueles que não conhecem a nossa realidade, o quanto labutamos, o quanto nos esforçamos para preparar um soldado, um policial adequado para a realidade de São Paulo e do Brasil. Obrigado, gente. Mas de todas, a que mais me chamou a atenção foi no Comando Geral da Polícia Militar, onde fui protocolar um ofício solicitando mais 5 dias de filmagens para terminar esse documentário. Eu fui atendido pelo Coronel Franco, o responsável pelo setor de comunicação social da Polícia Militar, onde entreguei 3 DVDs de trabalhos que eu produzi sobre a Rota. E segurando um dos DVDs, com total desprezo, ele deu início a uma série de críticas, dizendo que o braçal de Rota naquela capa preta era sinônimo de violência e que esse braçal escuro denegria a imagem da corporação e que eu deveria mudar a cor daquela capa porque essa é a nova mentalidade da Polícia Militar. A discriminação e os ciúmes é tão grande desse setor do Comando Geral que tem por obrigação divulgar a PM como um todo, que chegou ao absurdo
de postarem um vídeo motivacional na página oficial da PM do YouTube, onde no final desse vídeo tem imagens de policiais representando cada uma das unidades da Polícia Militar, menos a rota. Até mesmo com a determinação do secretário de Segurança, o comandante-geral tentava desestimular os promotores do GAECO a trabalharem com a rota. A questão do coronel Camilo, me chamou, me pediu que a PM tinha vários outros instrumentos, né, várias outras ferramentas, não só a rota que eu poderia utilizar. Eu falei, olha, coronel, quem determinou a rota não fui eu. Foi o secretário de Segurança. Então o senhor comunica a ele essas ferramentas. A Polícia Militar sempre fez restrição à rota pela visibilidade que ela teve na minha gestão como secretário. Muitas vezes eu encontrei óbices no comando da Polícia Militar exatamente porque a segunda seção se arvorava expert em combater o crime organizado. Longe disso, eles realmente têm muita pouca afinidade com o modus operandi da facção criminosa. E pelas interceptações telefônicas, às vezes a informação chegava até mim com muita rapidez e necessitava uma intervenção imediata. Então nós passávamos a ordem diretamente, eu passava a ordem diretamente o comando da rota para que agisse com a maior rapidez possível, com todas as cautelas necessárias para pôr fim àquela atividade criminosa que estava se desenrolando. Nem por isso eu subtraía da informação do comando geral da segunda seção. E isso causava, aí sim, uma ciumeira muito grande do comando geral e da segunda seção. Sempre se posicionava contra porque ela entendia que ela devia analisar a melhor forma de abordar. Olha, se eu fosse me curvar a isso, eu realmente não teria condições de combater o crime da forma que eu entendia que devia ser combatido. Porque se eu esperasse que o expert, entre aspas, fosse delinear de que forma ou determinar de que forma a Polícia Militar tinha que intervir, os marginais já estavam planejando outro crime, outra ação delituosa, né? Outro assalto a banco, outro resgate, enfim, todas essas atividades mais violentas que a facção criminosa planejava. A opção pela equipe de rota é por conta da periculosidade desses agentes. Então, quando a gente está tratando de agentes perigosos, seria até inocente da nossa parte colocar uma tropa que não tivesse o armamento necessário ou o treinamento para esse tipo de conflito. Então colocar por vezes uma equipe de área acostumada a um outro tipo de policiamento poderia colocar inclusive a vida desses policiais em risco e a vida de inocentes. Teve uma ocasião que a informação chegou diretamente a eles e eles fizeram questão de colocar uma outra tropa para fazer a abordagem. Não fosse a rota logo em seguida comparecer no local e realmente fazer com que aqueles indivíduos fossem presos, ainda que alguns se colocavam em fuga para a Baixada Santista, aquela tropa, aquele segmento que o QG, a segunda seção, determinou que fizesse a abordagem final, realmente foi um fracasso. Mas sempre houve isso. A atuação do secretário da Segurança sempre encontrou esse espírito de corpo que impediu uma atuação mais eficaz, né? No final de 2012, o governador substituiu o secretário de Segurança Pública, Antônio Ferreira Pinto, pelo procurador Fernando Grela Vieira, que não tinha experiência para comandar as polícias de São Paulo. A minha saída do comando da Secretaria de Segurança Pública, onde eu fiquei por quase 4 anos, foi em razão do combate efetivo que se dava ao crime organizado através da rota. Houve um interesse do governo, isso é manifesto, de diminuir a atuação da rota para que as coisas se acomodassem com relação ao crime organizado, à facção criminosa. É importante colocar que o Ferreira Pinto foi promotor público, mas foi capitão da Polícia Militar, então ele é um homem da polícia. Ninguém precisa explicar para ele o que é o DEIC, o que é cavalaria, né? O que é rota, porque ele veio do meio. É diferente de você pegar uma pessoa que nunca viu polícia e tentar explicar para ele o que é DEIC, o que é DHPP, o que é rota, o que é cavalaria, o que é força tática. Então é diferente uma coisa da outra. O outro que chega já fala, não, vou pôr a focinheira na polícia, na rota. É proibido socorrer vítimas. Pô, é o fim do mundo isso aí que acontece. Eu entendo que a dificuldade ela se encontra em todos os planos, né? É do governador para escolher um secretário que conheça de polícia. A dificuldade é medonha, né? Não se escolhe polícia para comandar a polícia.
se escolhe um advogado, se escolhe um promotor, se escolhe um desembargador. Então alguma coisa está errada nesse meio. Será que o desembargador, será que o promotor, será que o advogado fizeram carreira de polícia? Será que esses nobres profissionais atenderam já ocorrências policiais, já foram em favela, já foram em situações de emergência? Muito certamente não. Então alguma coisa está errada para tudo aí. E lamentavelmente, depois da minha saída, eu vi um verdadeiro desmantelamento da rota. Foi um absurdo muito grande, a rota foi sucateada, a rota foi amordaçada, a rota foi praticamente impedida de sair às ruas. Então se faz a segurança pública um curral eleitoral. Isso foi lamentável em 2013 e 2014. A sociedade merece mais respeito. Não pode, pela cabeça de uma pessoa ou de meia dúzia de salvadores da pátria, entre aspas, dos achólogos de sempre, não pode uma administração achar que tem que fechar delegacias de noite, fins de semana, jogando a população simplesmente à mercê da bandidagem. E foi tão ridícula a atuação de segurança pública nessa época que o governo do estado criou uma delegacia de defesa dos portadores de deficiência física e colocou essa delegacia no 10º andar do prédio da Segurança Pública do Estado de São Paulo, aonde não tem condições de acessibilidade. Aquele indivíduo que fosse portador de uma deficiência física e que não poderia acessar o prédio teria que entrar pela garagem. Essa administração tem muito a responder para São Paulo. Ao longo da sua história, a Rota ficou conhecida como uma polícia que não dá chance aos bandidos. A Rota, ela existe para enfrentar o crime mais violento. Ela pode ser interpretada por alguns revanchistas como violenta, mas é que ela reage ao período que está acontecendo. O crime hoje cada dia está mais violento. O criminoso de hoje em dia, ele atua com armamento de grande letalidade. É uma .50, é um fuzil 5.56, é um fuzil 7.62. E ele não tá nem aí, ele sai tirando no pai de família, mata o pai de família, mata o trabalhador, mata o policial. Se o delinquente hoje ousa enfrentar a polícia porque tem um armamento melhor, né, ele desacredita no potencial da polícia, isso por si só já demonstra que os confrontos com a Rota acabam se aumentando, né, acabam crescendo. O único dia que nós vamos ter uma rota sem letalidade é o dia que acabar o crime. Enquanto tiver bandido, nós vamos ter letalidade. Eu não entendo um oficial de polícia falar que uma rota sem letalidade é uma coisa boa. E vem falar que uma polícia ideal é uma polícia sem letalidade. Só um débil mental para falar um negócio desse. Só um cara que quer se promover em cima da polícia para falar um negócio desse. É papo de quem nunca sentou a bunda numa viatura. A realidade é essa. Então, quando um marginal atira contra a polícia, quando há o revide por parte do policial, esse revide é criterioso. É dentro da necessidade, a validade do risco e a aceitabilidade. Então, o policial de rota não é violento. Violentos são os marginais que agem contra a população e contra a lei. E é assim que funciona a Rota com a criminalidade pesada. Você tem que ter uma dialética forte, você tem que ter um combate rígido, você tem que ser firme com o bandido. Não tem essa com a Rota do policial não entrar num determinado lugar. O bairro A, B ou C, a polícia não entra. Não existe isso. Quando o governo de São Paulo fala que baixou a letalidade, ele está querendo dizer que baixou o combate ao crime. A hora que ele fala que a letalidade vai diminuir, ou se alguém no comando da Rota, após a minha saída, fizesse esse discurso que vai abaixar a letalidade, é porque pouco entende da natureza do serviço da Rota, do serviço que a Rota presta à sociedade. Quanto mais se baixar a letalidade, mais o crime vai crescer. O criminoso aplaude essa postura equivocada do governo, porque ele sabe que não vai haver confronto e, em razão disso, ele fica mais ousado. A polícia já usa uma arma, velho, pra trabalhar. Ou ele usa aquela arma pra se defender, ou defende outra pessoa. Então ele não precisa de arma. Então vamos tirar armamento todos os polícias, vamos pôr peteca no bolso dos caras, vamos usar uma caneta no coldre, então desarma todo mundo. Olha, quando me falam em não ter letalidade, eu acho absurdo. Eu falo, um cara desse tá brincando.
Mas essa realidade poderia ser muito menor se os comandantes tivessem culhão, tivessem vergonha na cara, fosse na imprensa se apresentasse e ajudasse o soldado. Hoje ninguém faz isso. Todo mundo se acovarda, porque não quer se comprometer. É mais fácil ficar calado, tem medo de tomar atitude e depois sofrer a represália. Mas eu queria dizer e deixar bem claro isso, né? Que às vezes a pecha de letalidade ela é mal colocada no que pertine a combate do PCC, que são elementos de grande periculosidade, pessoas que estão acostumadas no manuseio de armamento pesado de fogo, ladrões, assaltantes de carro forte, por exemplo, tem prática no manuseio de explosivo, de fuzis e etc. Então eram esses integrantes a quem cabia o atendimento da ocorrência pela rota. Não eram integrantes comuns de criminalidade comum, não eram traficantes de beira de esquina. A gente está tratando de bandidos que não querem voltar para a Penitenciária 2 do Presidente Venceslau, que estão fortemente armados e que vão para o confronto com as forças policiais. Ela é respeitada no Brasil inteiro, ela é utilizada como modelo e ela é temida pela criminalidade, sobretudo pelo PCC. A única tropa que o PCC realmente teme é a rota, porque sabe que com a rota não tem nenhum tipo de acerto. Outro fator que prejudica a Polícia Militar é o trabalho muitas vezes abusivo da Corregedoria e da PDO, a divisão que fiscaliza os policiais que estão em serviço. A Corregedoria da Polícia Militar, ela tem uma missão que é muito dura, que é ser a polícia da polícia. Mais do que necessária em todas as instituições. O que não pode ter é o exagero. Eles não vêm para apoiar o policial em uma ocorrência. Eles vêm procurar coisas absurdas para punir. Eles não chegam para o policial, como que você tá? Tá tudo bem? Vocês estão precisando de alguma coisa? Vocês estão fazendo o que aqui, parado? Primeiro que eles não têm nem educação, nem cumprimentar, 90% nem cumprimenta. Eles já vão vir aqui, você já tem que ficar em posição de sentido, se apresentar para ele. Vou dar um exemplo do que acontece, assim, você entrou em uma favela e pisou na lama, correu atrás de bandido, e no final do dia você não vai estar com a bota engraxada, com a farda limpa, porque você trabalhou. Aí a corregedoria vem, comunica o policial para que ele seja punido, e muitas vezes o policial chega a ficar preso por causa disso. Agora aqui, você vê a viatura de rota sendo abordada por PDO, isso não existe. A tropa de choque ela é totalmente comandada. Ela tem revista no quartel, sai comandada e anda sob comando na rua. Ainda critica o policial quando o policial age, e criticam. Vão dar geral lá nas viaturas de rota, né? Em vez de pegar atrás dos bandidos que estão matando o policial, então isso aí é muito mais fácil. E nós vamos de mal a pior, né? Policial, qualquer telefonema vai pra cadeia. Já é um absurdo uma viatura da Corregedoria com 4 homens, enquanto as viaturas de força tática estão com 3. Quer dizer, para enfrentar bandidos, vão com 3. Para fiscalizar policiais, vão com 4. Então, tá tudo errado. Eu vejo que, lamentavelmente, é assim um afã muito grande de punir o policial e num comprometimento muito maior com o restabelecimento da verdade, ou que se faça da Corregedoria um instrumento de justiça. Eu vejo várias ações em que parece que existe um desejo mórbido de prejudicar o policial militar, olvidando todas as dificuldades que ele tem numa abordagem. Às vezes, as pessoas que estão no órgão correcional vão querer analisar a atuação de um policial num confronto, quando esse indivíduo não tem condições profissionais, qualificação profissional para analisar aquele contexto, porque ele nunca esteve inserido naquele contexto. Então ele nunca sabe se aquela reação foi uma reação absolutamente correta ou se houve algum excesso. Ele busca o excesso, até onde não tem. Ele fica realmente pesquisando com prazer, com um sentimento mórbido de punir o policial militar e, através disso, mostrar serviço, mostrar que tem eficiência. Quando eu vejo nisso aí um desvirtuamento da ação correcional. O que é estranho e ilegal é que a própria Corregedoria da Polícia Militar ela não cumpre sequer a lei disciplinar da Polícia Militar. Não tem previsão na lei disciplinar confinamento do policial militar em cela. E a Corregedoria tem uma cela muito pequena, sem ar, sem janela, em que o policial militar ele fica com um beliche, uma meia parede, dividindo
essa região do beliche, onde ele faz as suas refeições, com a circunstância onde ele faz as suas necessidades, ou seja, o vaso sanitário fica ali. Cada policial militar que faz as suas necessidades faz olhando para aquele que está se alimentando. E quando precisa dar a descarga, tem que pedir para um carcereiro da corregedoria que fica do lado de fora. Ou seja, humilhado, em situação vexatória, dentro do órgão censor e corregedor da Polícia Militar, local onde se fere os maiores direitos humanos fundamentais. E reclamando dessas ilegalidades na Justiça Militar, eu consegui uma ordem judicial para que o policial militar fosse colocado imediatamente em liberdade. E, pasmem, a corregedoria não cumpriu a ordem judicial, deixou o policial militar encarcerado 16 horas a mais do que deveria. Logo na entrada da corregedoria, existe uma placa com os seguintes dizeres: orienta o responsável, corrige o responsável e prende o incorrigível. Eu vejo aquela placa com uma certa ironia, porque a própria corregedoria não respeita as leis. Quando existe morte em decorrência de intervenção policial, o policial ele tem que apresentar a ocorrência na delegacia, posteriormente no DHPP e em seguida junto à casa corregedora respectiva. Chegando lá na corregedoria, muitas vezes, após 12, 14, 16 horas de trabalho, o policial ele não é alimentado, fica numa saleta com bancos cujas espumas estão já deterioradas, sentados o dia inteiro, literalmente no pau, vigiados por 2 policiais da escolta da corregedoria e 3 câmeras. Ele é desarmado, mas lhe são retirados também os celulares. Ele fica incomunicável, lembrando que ele não está preso. Se o policial cochilar ali, ele está preso por dormir em serviço. Outro abuso comum na corregedoria da Polícia Militar é ouvir policiais militares depois das 19 horas. A Lei Processual Penal Militar diz que se só pode ouvir pessoas após as 19 horas em situações extremas, situações de flagrantes, em situações de urgência. Sem urgência nenhuma, numa investigação que já se desenrola, eles pegam um policial militar que trabalhou das 6 às 18 e enviam na corregedoria às 22 horas, mas só vão ouvi-lo por volta de 3, 4 da manhã, sozinho, com a dificuldade natural de se conseguir advogado nesse horário, com a tortura psicológica para que ele fale aquilo que eles desejam que ele fale, para depois, muitas vezes, pedir uma prisão preventiva para a justiça. A corregedoria da polícia é para punir aquelas intervenções que merecem ser censuradas, mas também para preservar e garantir, né, a tranquilidade daquele policial que expôs a vida e que, no entanto, ele vira um objeto de investigação e tratado sempre com muita rusticidade, com muita aspereza, prevalecendo sempre a hierarquia, não preservando a dignidade daquele que vai lá e que acaba de uma hora para outra virando na condição de réu na corregedoria, muito antes de ser réu na justiça. Muitos policiais que salvam a população são presos injustamente após confronto com marginais, agindo em legítima defesa e muitas vezes são recolhidos ao presídio da Polícia Militar. Mas na nossa legislação, simplesmente o policial pode ficar preso por uma medida administrativa sem que necessariamente se firme um elemento de culpa contra ele. Ao passo que o marginal que ele conduziu preso, muitas vezes paga a fiança e vai embora. Sai rindo pela porta do distrito onde foi feito o registro. Sai rindo do fórum após uma audiência de custódia de 24 horas. Um cidadão comum, quando ele comete um crime, ele responde apenas na justiça comum. Já o policial militar, ele responde em 3 esferas. Ele responde na corregedoria, ele responde no Tribunal da Justiça Militar e ele responde também na Justiça Comum. Em relação aos julgamentos, né, os processos, crimes que os policiais militares respondem, né, em especial os integrantes da rota, nós precisamos fazer uma divisão em relação à natureza dos crimes, né?
Os crimes comuns são julgados na justiça comum. Dentre eles, inclusive, o próprio homicídio doloso, né, que vai para o tribunal do júri. E na justiça militar, todos os outros crimes que envolvem aí desvio de conduta do policial militar. Na justiça militar, é muito raro o integrante da rota responder um processo crime, né? Isso porque é muito raro também ele cometer um crime funcional. Nós fomos presos porque nós fomos averiguar uma denúncia de uma quadrilha que era responsável por roubo de cargas, e existiam vários locais a serem averiguados. O local que foi determinado para a nossa equipe era exatamente do indivíduo que guardava esse armamento. Chegamos no local, adentramos e fomos recebidos a tiros. Não havendo outro meio, senão revidar esses tiros, conseguimos alvejar esse indivíduo. Imediatamente ele foi desarmado e socorrido para o pronto-socorro mais próximo, mas infelizmente ele veio a óbito. Apresentamos a ocorrência no distrito policial da área normalmente, porém 3 dias depois do ocorrido, nós fomos recolhidos ao presídio militar Romão Gomes, onde permanecemos por 2 anos e 4 meses. A partir do momento que o policial militar é preso, ele só conta com a própria sorte. Ele não tem apoio da instituição e nem do Estado. Ele tem o quê? Uma grande perda salarial. Não bastasse isso, se não tiver dependentes, a família não recebe nenhum tipo de auxílio reclusão. Ou seja, o policial militar ele tem que se dispor dos seus bens para custear a sua própria defesa. Quando você chega no presídio Romão Gomes, você é recebido pelos policiais que estão de plantão e é feita a revista normalmente como é feito em preso. Você chegou na cela, você vai ser recebido pelo disciplina da cela, ele vai te passar o que você vai, aonde você pode andar no pátio, o que você vai fazer. Então você vai limpar a cela, você vai lavar banheiro. Você pode ficar numa cela com policiais presos no artigo 157, no artigo 155, um estuprador. Então não existe essa diferença. Não é uma convivência boa. Por você ser policial de rota, você já é diferenciado quando você chega no Romão Gomes. O tratamento é diferenciado. As pessoas olham para você diferente. Porque, queira ou não, as pessoas que estão envolvidas em crime vão olhar você sempre como policial de rota. E isso faz toda a diferença. Todos os bandidos que estão presos no Romão Gomes, eles não ficam perto de você. A convivência deles são com bandidos. Após esse período, nós fomos a júri popular e o povo, representado ali pelos 7 jurados, percebendo a nossa inocência, nos absolveram. Voltamos então para a nossa rotina normal. Porém, isso é algo que pode acontecer com qualquer policial militar, seja da rota ou não. Basta ele estar na linha de frente, porque o criminoso, para não ser preso, ele vai atirar em quem quer que seja. E o que a gente constata no dia a dia são policiais militares vítimas de denúncias. Denúncias sem provas, denúncias sem qualquer fundamento. Isso gera uma total inversão de valores. Por quê? Porque os atos dos policiais que são tidos como os legítimos pela lei, são na verdade menosprezados, tidos como duvidosos, ou seja, contraria-se aquilo que a própria lei diz. E nada acontece com o denunciante. Nós temos que partir do crime para chegar no culpado, e não do culpado para provar que ele cometeu o crime. Não se faz uma investigação profunda antes de prender o policial. Primeiro eu prendo o policial administrativamente por 5 dias. Aí, se eu não fiquei contente, eu peço a prisão temporária dele no inquérito policial militar. E depois eu peço a preventiva dele. Aí chega lá na frente, ele é absolvido. Porque o crime não existiu, entendeu? Porque ele não estava no local, porque não foi ele. Estatísticas estão aí a demonstrar a quantidade de absolvições, né, de policiais militares no júri, inclusive policiais da rota. A lei, ao invés de endurecer com o crime e com o criminoso, facilita cada vez mais a vida do criminoso e está dificultando cada vez mais a vida do policial. A população pode ajudar a polícia militar através da integração. Todo comando também tem a parte política, a parte social e fazer a integração, né? Sociedade e batalhão. O que falta é a integração. A sociedade mal conhece nossos policiais.
Todos da sociedade, principalmente as empresas, deveriam ser mais participativos, com informações e a participação da sociedade, como por exemplo, as gravações das câmeras, que poderiam estar à disposição das nossas secretarias de segurança. Mas falta qualidade nas câmeras de segurança, mal conseguem gravar, dificultando assim a identificação do marginal. Podemos ajudar a polícia a nos ajudar, atuando com muito mais integração. A rota é admirada pela população e odiada pelos bandidos. A rota é temida pelos bandidos porque sabe do seu profissionalismo e do seu rigor nas ações. O marginal sabe que com a gente não tem acerto e nós vamos buscá-lo onde estiver. É através de mensagens no celular dos marginais que conseguimos resgatar vítimas que estão em cativeiros e muitas vezes inibir crimes que poderiam acontecer. Ocorrência com roubo à residência com refém é uma das ocorrências mais críticas atendidas pela Polícia Militar. E a qualquer momento, o criminoso pode causar um dano à integridade física do refém, que demanda de um melhor preparo técnico, físico e psicológico. E a rota tem esse preparo e os melhores equipamentos para esse tipo de ocorrência. Um grande diferencial do patrulhamento de rota é a admiração e o respeito da população. É comum pessoas e crianças acenarem para as viaturas. Isso nos dá mais força no cumprimento da missão e no combate do crime no dia a dia. Sabe o que me deixa indignada? É saber que existem pessoas que defendem bandidos. É porque nunca foram assaltadas ou porque nunca tiveram uma arma apontada na cabeça como eu tive. Eu tenho uma filha para criar. Graças aos policiais da rota que eu tô viva aqui para contar o que aconteceu. E só quem passou pela mão desses criminosos sabe o que eu passei. São Paulo tá ficando cada vez mais perigoso. Perigoso por quê? Pergunta se há 20 anos atrás existiu o que tem hoje em São Paulo. Não. Porque a polícia ia pra cima. Porque pra mim a polícia foi feita pra ir pra cima do bandido. O bandido vai pra cima de mim. O bandido, ele atira em mim, ele me mata, ele rouba minha bolsa, ele acaba com a minha família. Ele não pensa em mim. A gente que mora aqui na comunidade, que acorda cedo e chega tarde, a gente só se sente protegida quando tem a viatura da rota. Senão os bandidos tomam conta. Hoje eu pergunto pra você e pra minha filha de 5 anos. Qual a polícia que o bandido tem medo? O bandido tem medo da rota. Muito medo. Muito medo. Pode ter certeza absoluta disso. Pode ter escrevendo no seu, sabe? Que tem um medo sim. Porque você cria uma fama. E a corporação tem essa fama. De policiais bem preparados, de policiais matadores. Você entendeu? Não tô dizendo que são bons, que bababá, que nada disso. Eu só tô dizendo assim, pelo lado técnico da coisa. Pelo conhecimento técnico que eu tenho do crime e da polícia. No patrulhamento de rota, nós nos deparamos com diversos tipos de ocorrências. Entre essas ocorrências, a mais difícil é a ocorrência envolvendo reféns. Tem até uma história recente, as equipes de rota chegando no apoio a uma ocorrência de roubo a banco. Os indivíduos no interior do banco perceberam a movimentação, a ação da rota. Com medo de uma invasão iminente, passaram a exigir que a rota participasse diretamente das negociações. E se entregaram. Todos foram presos e os reféns liberados. Rota é a rota, né, cara? Os caras não vêm pra brincar, não, né? Os caras vêm pra chegar chegando. Desde quando eu tava envolvido no crime, quando falava que aquele cara matou um polícia e tal, e se for de rota então, opa, chega, ou não, pode deitar na cama aí, ou não, ou pode passar, né? Sempre teve aquela questão. Porque na realidade também o cara tem que ser, né, apetitoso, né, cara? Tem que ser um cara mesmo de coragem, né? Porque ele não vai arrumar briga só com o irmão do polícia que morreu, né? Ele vai arrumar briga com o pelotão, cara. E outro, ele vai ficar marcado pro resto da vida dele. Você entende isso? Né? E não tá brincando aí com a Rocan, né, cara? Não é a ronda escolar ali. É a rota, né, mano? É cara que passou e fizeram história, né? Mas eu penso que para efeito de combate ao crime, de coisa, é uma força que é importante, que tem que existir.
Tem que existir sim, porque ela contrasta, né? Ela dá o equivalente da sociedade. Para caras muito maus, polícias muito maus também. Entendeu? Liga de cachorro grande, né? Então a rota, ela é temida, ela é respeitada, sim. O criminoso tem medo muito. Se é uma viatura comum é uma coisa, né? Uma viatura de rota é outra coisa. Né? O treinamento do policial é diferente. Né? Os caras estão armados, então maravilha. O policial de rota vai pra cima, o policial comum cura. O policial de rota, você dando tiro em cima dele, ele tem vindo pra cima. Porque se ele der tiro nos policiais de rota, é muito simples. Ele vai tomar tiro. 100% das vezes, ele vai se dar mal. E pode ter certeza, vai encerrar sua carreira lá no necrotério. Porque o crime, bem dizer, é pra poucos, né? E aqueles poucos ainda que sobrevivem, bem dizer, é um milagre. Eu acho que eu fui no enterro dos 50, hein, cara? E ninguém foi no meu. Em 2015, o governador estranhamente nomeou como secretário de Segurança um advogado que aparece em pelo menos 123 processos de uma empresa que está sendo investigada de vínculo com uma facção criminosa que atua nos presídios. Que ao assumir, já começou a levar algumas bordoadas. E parece que algumas certeiras e com razão. Foi acusado de ser um ex-defensor do primeiro comando da capital. Como? Advogado do PCC e hoje é o titular da pasta da segurança. Isso é incompatível. O governador ficou maluco. Pessoas totalmente estranhas aos quadros da segurança pública. Mas é o que está mandando. Culpa para mim desse entendimento é do governo. O governo coloca pessoas não qualificadas no sentido policial. As pessoas são hiperqualificadas no sentido jurídico. Mas as pessoas não são qualificadas para resolver um problema policial. E o que acontece é o que nós vimos aí, briga entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. O secretário não toma uma postura com relação à valorização da polícia. Secretaria da Segurança é algo nevrálgico na administração. Tem que saber quem vai para lá. Nunca aconteceu isso. A rota proibida de apoiar o GAECO. Aliás, o GAECO faz questão de trabalhar com a rota por quê? Primeiro que é uma tropa sob comando, é uma tropa que tem disciplina, tem doutrina. A partir do momento que o secretário proibir isso, eu só posso entender que ele não quer combater o crime. Porque ele sabe que o resultado seria eficiente e eficaz. Se ele não quer a rota trabalhando, ele quer o crime agindo. Eu só posso entender isso. Agora, quando você proíbe a rota de trabalhar, o único que ganha é o crime. Como cidadão, eu sinto vergonha da postura de governo covarde, de secretários da segurança que não sabem absolutamente nada em relação à segurança pública. Essa classe política maldita que faz acordo com o crime e com o criminoso. A sinalização de que houve um arrefecimento no combate à facção criminosa. E eles também, não sendo incomodados na atividade principal dele, que é o tráfico, a gente pode dizer claramente que aí é um acordo tácito, né? Não precisa ser um acordo firmado, né, ostensivo. Mas se eu diminuo o combate ao crime organizado, o crime organizado se acomoda e não afronta o Estado. E ele se preocupa apenas com aquilo que lhe rende muito, que é o tráfico de armas e o tráfico de entorpecentes. Então houve realmente um arrefecimento do combate ao crime. E os bandidos se aproveitam pontualmente dessas coisas, assaltam num bairro, no outro, fazem arrastões. Aí toca mandar uma tropa, reforçar o policiamento e manda quem depois, quando a coisa vai ficando num nível mais alto? Manda a rota. Onde existe a ausência do Estado, se cria um poder paralelo. E os caras enxergaram isso, né? Com o secretário, veio o novo comandante-geral, que tem pouca experiência no combate à criminalidade, por trabalhar a maior parte da sua carreira no grupamento aéreo. E com ele, várias mudanças na Polícia Militar, em especial na rota. Com todo respeito a esses integrantes das nossas gloriosas polícias, começaram a escolher os piores. Ou seja, aqueles que pouco tinham a dar à segurança, aqueles de colunas
flexíveis, sim senhor, não senhor. Aqueles carreiristas, oportunistas. Então, aqueles que melhor o servissem, sim senhor, é para fazer o quê? É para combater o companheiro, é para perseguir colegas, é com a gente mesmo. Então, escolheram para cargos altos na administração os chamados maçanetas. Aqueles que com 30 anos de serviço têm muito calo na mão. Mas não é de pegar em armas, não. É de abrir e fechar portas de gabinetes. É um absurdo, é criminoso quando o comando transfere policiais para a ocorrência. É só na Polícia Militar de São Paulo que acontece isso. O policial ser punido por estar trabalhando. Porque a transferência na rota é uma punição. É uma punição, sim. Então, o comando vem com umas mentiras aí que está preservando o policial. Isso é mentira, isso é balela. Está punindo, sim, porque tem medo de se apresentar. Isso aí já é quase que uma postura de quem assume o comando da Polícia Militar. Quem senta naquela cadeira parece que acaba sendo imbuído dessa postura tímida, para usar um termo mais adequado, assim, mais brando, né? Essa postura tímida com relação ao choque, com relação à Polícia Militar. O que nós queremos é uma polícia que proteja a sociedade. Não é proteja só a instituição, não. Tem que proteger primeiramente o povo. E o policial que arrisca a própria vida defendendo a população, ele é punido, aí é o fim do mundo, é o fim da picada. E tem outra atitude que eu acho absolutamente criminosa com relação à Polícia Militar, ou essa decisão, né, absurda, catastrófica do comando da Polícia Militar, que determina que o integrante do policiamento, não só da rota, que tiver nos últimos 5 anos 3 ocorrências com letalidade, ele é afastado das suas funções. Isso é um serviço que se presta à população de São Paulo, com um discurso falso que se baixou a letalidade, mas se aumentou a criminalidade. Agora, aumenta a criminalidade e os números são manipulados, nós todos sabemos disso. E para inibir ainda mais a ação da Polícia Militar, o Comando Geral está obrigando os policiais a fazerem a chamada visita monitorada. O policial é obrigado a visitar o presídio Romão Gomes e participar de palestras com detentos que vão cumprir muitos anos de prisão, por terem participado de ocorrências de confronto em que algo deu errado. Nessas palestras, os detentos mostram que não vale a pena enfrentar criminosos e defender a sociedade, porque se isso acontecer, ele vai ser preso. E além disso, ele é obrigado a visitar colegas que ainda não foram condenados, mas que estão atrás das grades, com uniforme de presidiário e sem poder se comunicar. Tudo isso com a intenção de mexer com o psicológico do policial, para que ele veja o colega naquelas condições e nunca mais enfrente um bandido durante a sua carreira. Nós temos policiais mortos todos os dias, policiais executados todos os dias. Policiais, pelo simples fato dele ser policial, ele é morto. Simples fato. Ele é polícia, vou matar ele. A cada 4 dias morre um policial em São Paulo. E a grande maioria executados na frente de suas famílias. Com tantas normas na polícia com o intuito de baixar a letalidade da rota, eles conseguiram baixar a letalidade dos marginais e aumentaram, e muito, a do defensor da sociedade, os policiais. Só nesse ano aqui tem mais de 100 policiais executados no Brasil. Executados, não é que morreram em confronto não com o marginal. Foram executados pelo simples fato de ser policial. Hoje, o policial tem medo de reagir. Ele tem medo de ser prejudicado, ele tem medo de ser punido e perder a sua liberdade. Porque, infelizmente, após um confronto com criminosos, primeiro se condena, depois se apura. Hoje, chegamos ao absurdo do bandido mandar o policial mudar de residência. Não podemos esquecer que, além dos bandidos estarem matando os policiais militares, os próprios policiais militares estão tirando a própria vida. Em 5 anos, o número alarmante de 120 policiais militares cometeram suicídio, fruto da pressão do trabalho, o estresse do dia a dia no serviço operacional, humilhação do comando, regulamento disciplinar extremamente rígido e ultrapassado, aliado aos baixíssimos salários. Há anos que o governo não dá um centavo de aumento para os policiais militares. Existem policiais militares passando fome. E a população sofre, sente, e a instituição policial não sabe a quem apelar. Vou
Ouvir quem? É o governador de plantão? É o comandante-geral que não sabe a que veio até agora? Comandante-geral da PM. Coronel Gambaroni. Ele até outro dia era piloto de um helicóptero e artista de um programa de televisão. Mostrando como é que os helicópteros agem, as águias, tal. Maravilha, nota 10. Agora, como comandante, baixou uma ordem. Ele teogeriza a imprensa, a mídia. Tá escondendo o quê, coronel? Será que são os seus voos particulares para robustecer suas horas de voo? Para quando se aposentar, pegar um belo emprego? Ah, não, eu tenho tanto... Mas peraí, como comandante tem que cuidar da tropa, tem que cuidar da população. Ah, não tem... Ah, mas vai dar voltinhas ainda de helicóptero para enriquecer o seu know-how, o seu... Eu tô sabendo. Eu tenho ouvido isso. E não sei não, eu acho que isso é irregular, hein? Então, hoje nós não temos, né, no comando da Polícia Militar, eu posso estar sendo até antipático, mas é o que eu sinto, é a minha verdade, pelos 33 anos que eu atuei como promotor e 16 como oficial da Polícia Militar, que hoje nós temos uma tropa sem uma liderança maior, porque não assume esses riscos, né? Poder tem ônus e bônus. Mas parece que essa oficialidade se preocupa muito mais com o bônus do que com o ônus, né? E com isso eles cerceiam a atividade da polícia na ponta, né? No dia a dia, no combate ao criminoso, né? Faz com que o policial se sinta intimidado, que ele torce para não chegar na ocorrência, porque se ele chegar e houver um entreveiro, ele corre o risco de ser transferido. Lamentavelmente, a Polícia Militar tem medo de usar a rota, né? E essa situação ainda vai perdurar muito tempo. Infelizmente, neste governo, a escolha do comandante da rota é de acordo com interesses políticos. Não é que a rota acabou, mas a gente não vê mais divulgação do serviço de rota. A gente não vê mais a rota na imprensa. Quando a gente vê as viaturas de longe. A gente não vê mais oficiais de rota tecendo comentário contra ocorrências. A gente não vê o comando Aguiar se apresentando nas ocorrências, não é crítica, é uma realidade. Eu soube que está até proibido, através do comando, a participação direta de oficiais de praça, o que é um absurdo. Durante os últimos 9 anos, eu acompanhei de perto o trabalho dos 8 comandantes que passaram por esse batalhão. E no final de 2015, mandaram para lá um comandante que veio com a intenção de acabar com a rota. Chegando ao absurdo desse comandante, colocaram seus interesses pessoais acima de tudo, que acabaram prejudicando a segurança da população. Deixando bem claro para os policiais de rota que se algum deles se envolver em uma ocorrência que resultasse na morte de bandidos, a vida do policial ia se transformar num verdadeiro inferno. O que mais se fez em relação a isso é colocar a gente, muitas vezes, para comandar a rota com um compromisso de dizer, olha, segura esses caras, arrebenta com eles moralmente, não deixa eles trabalharem, que eu te promovo. E como eu convivia diariamente no batalhão, registrando a rotina, o treinamento, os cursos e o patrulhamento de rota, eu pude presenciar e constatar o que seria o verdadeiro inferno. Para desestimular uma atuação mais enérgica dos policiais, determinou que todas as equipes que se envolvessem em ocorrências policiais com resistência fossem empregadas no policiamento ostensivo a pé com colete fosforescente no centro da cidade de São Paulo para servir de exemplo e inibir cada vez mais a intervenção da rota nos momentos mais agudos. Aquele comandante passou a mudar totalmente a rotina da tropa, alterando os dias e horários de trabalho dos policiais em forma de punição, visando desestimular os demais, prejudicando inclusive as suas famílias, pois o policial depende do horário de folga para completar a renda e sustentar os seus familiares. E como se não bastasse ainda, alguns privilégios que eles sempre tiveram, como recompensa às muitas horas que extrapolavam o seu horário normal de serviço, como um banco de horas, por exemplo, em virtude de confronto com marginais que resultassem em mortes, foram cortadas. E as folgas de finais de semana, que são dadas apenas por merecimento,
quando os policiais pegam ocorrências de grande repercussão, também foram caçadas. Fora a perseguição velada. Olha, policial, se você trocar tiro com um marginal, eu vou te punir, eu vou te transferir e se eu conseguir, eu vou te expulsar da polícia. Imagine o recado que o patrão Estado está dando para o profissional da segurança pública. Não trabalhe! Se o cara não tem coragem de assumir um comando numa rota, se ele não tem coragem de entrar no tiroteio, ele que nem venha pro batalhão. E pare de usar o batalhão como trampolim, porque muita gente vem comandar a rota para ser coronel. O cara vem aqui para se promover, porque tem pretensão de ser promovido na polícia e querem usar aquilo como trampolim. Esses estão no lugar errado, a rota não foi feita para isso. A rota foi criada para combater o crime e para defender as pessoas de bem. Para isso, é necessário pessoas corajosas que enfrentem a criminalidade usando o braçal de rota. Isso não é para qualquer um. Pô, é só ver o que acontece. Levanta as estatísticas da minha época de rota, levanta como é que tá hoje, vê a satisfação da tropa, você vai falar, não é eu que estou falando. Que comandante de rota tire escolta do seu policial que está internado em um hospital de grande circulação com mais de 290 pontos e impossibilitado de se defender, sabendo que a cada 4 dias morre um policial militar em São Paulo. Considerando a minha vivência com os comandantes anteriores, era visível que aquele comandante não gostava da rota. Sendo certo que ao tomar conhecimento do meu trabalho e ver a forma que eu enalteci e prestigiava a tropa de rota, ele quis me tornar uma pessoa não grata nas dependências daquele batalhão. E acabou por determinar uma ordem proibindo o meu acesso e as atividades para a conclusão desse documentário. A própria divulgação da história da rota está sendo cerceada pelo comando. Basta-se ver uma ordem emanada dia 22 de março de 2016, em que é transmitida ao comando da rota que fica proibida qualquer matéria no interior daquela unidade, seja por meio de entrevista ou tomada de áudio ou de imagens. E para minha surpresa, essa ordem foi assinada pelo comandante do choque, o que me causou uma enorme estranheza, pois esse mesmo comandante do choque é um dos comandantes anteriores que durante toda a sua gestão como comandante de rota me autorizou, apoiou e me aplaudiu no Salão Nobre do Batalhão com todas as honras, pelos meus bons trabalhos prestados à rota. Para a gente poder dar continuidade às nossas comemorações, nós vamos fazer o corte do bolo do Batalhão Tobias de Aguiar. Na sequência, nós vamos assistir um vídeo que o nosso amigo Elias produziu. É um melhor do que o outro, né? Quem viu do aniversário da rota se prepara, porque esse aqui vai ser um pouco melhor, né, Elias? Lamentavelmente, a rota é discriminada e tem oficiais que têm medo de usar essa ferramenta, que tem a maior respeitabilidade da população. Por onde a rota passa, ela é reverenciada, ela é respeitada, ela é elogiada. E, no entanto, esses oficiais, que quando chegam no topo da carreira, se acovardam, né? E passam a ter medo de ter um segmento de combate ao crime eficaz e que não pode ser substituído por nenhum outro. Eles são a linha de frente da democracia. Além de manter a ordem, sua função é garantir a liberdade. São eles que dão a vida pela população. A atividade policial militar é uma atividade de alto risco que precisa ser melhor compreendida e melhor amparada pelo Estado. Aquele que acaba sendo ferido no serviço, fora do serviço, ele acaba sendo abandonado pela própria corporação. É possível citar várias situações de descaso do governo do Estado para com os policiais militares vitimados. O que mais me deixou triste foi a ocorrência em que vitimou fatalmente o soldado Lamas, que era conhecido como parteiro da Polícia Militar, dado o alto número de partos que ele havia feito no seu serviço policial militar. Um outro policial, baleado a tiros de fuzil, enquanto atendido no hospital da Polícia Militar, recebeu a visita do secretário de Segurança Pública e do comandante-geral. E o que eles disseram a ele? Que era para ele ficar tranquilo, que estaria assegurado a ele todos os direitos dele e todo o apoio, quando, na verdade, um dia após, ele não teve sequer apoio mais. Precisou de uma ação judicial para ter sua promoção a cabo por conta da aposentadoria por invalidez. Ou seja, um descaso atrás do outro. Eu, por exemplo, durante a minha atividade,
Fui ferido em 2 oportunidades. A primeira, tomei um tiro na altura do abdômen ao tentar prender um traficante homicida que estava homiziado na região da Zona Leste. Em outra oportunidade, a equipe, ao atender um roubo contra estabelecimento, lembro-me que o proprietário saiu de onde estava escondido e gritou que um funcionário dele tinha sido atingido e apontou para o local. Eu fui em direção para tentar resgatar esse cidadão e quando eu entrei, fui atingido por um indivíduo que estava homiziado e infelizmente não se tinha conhecimento. Ainda arrastei aquele cidadão para fora e dali fomos socorridos e graças a Deus estou aqui vivo. Quando o policial militar morre, à meia-noite daquele dia, a sua conta corrente é bloqueada. A família fica totalmente desprovida. Ela vai demorar de 4 a 5 meses para receber a primeira pensão. O seguro de vida os policiais militares do estado de São Paulo não têm hoje. Então, eles contam com seus seguros particulares e, se não estiverem, a família tem que entrar judicialmente para provar que foi em decorrência do serviço. Mas, poxa, para serem punidos, eles são policiais 24 horas. Para receber os seus direitos, não. Fui baleada 2 vezes, com um tiro no braço e outro no peito. Meu colega levou um tiro no maxilar. Se ele fez isso conosco, que estávamos fardados, imagina com a sociedade. Quietinho, eu quero ver esse sapo. Quietinho. Cadê o resto aí? Não mais. Tem mais, mano. Tem mais. Aí, alemão. Tem mais. É polícia, mano. Você é polícia? Não. Eles viram que eu tava baleado, só que até então eu não tinha percebido que eu tinha sido alvejado. Eu atravessei pro outro lado da rua, eu pedi pra esse senhor, olha senhor, que tava do lado da rua, no portão dele, chama a polícia pra mim, senhor, eu sou policial. Ele falou, calma filho, calma, a minha esposa já foi chamar a polícia e você tomou pelo menos de 4 a 5 tiros na cabeça. Eu falei, não tomei. Ele falou, tomou filho, olha o retrovisor do carro do seu lado esquerdo aqui. A hora que eu olhei, todo o meu sangue e massa encefálica minha que tava saindo pra fora, porque tinha fragmentado o lado direito todinho da minha cabeça. E aí que eu entrei em desespero. Resumindo, fui socorrido pro hospital. Eu cheguei no hospital com meu cérebro exposto, acordado. Uns 4 minutos mais ou menos, na maca do hospital, a minha mãe, uma mulher maravilhosa de 1,53 m de altura, ela me viu, o único filho homem dela, na maca do hospital com o cérebro tudo exposto. Ela gritou, ela falou, Deus, o meu filho, Senhor. O médico não quiseram me operar, mediante da minha responsabilidade, me operaram. Guarda, não deixa meu filho morrer, minha mãe tava sentindo tomar tiro. E ela falou que o tempo que eu tomava tiro, ela ficou sentindo e orando, intercedendo. Então, juntou a minha intercessão, mais o da minha mãe. E ela viu, acho que foi a pior cena de terror da vida dela, que ela viu, foi eu com meu cérebro, todo na cara e no peito. E o médico tinha falado pra ela que não tinha o que fazer por mim. A única coisa que eu falei, quando eu vi aquele grito dela, que eu me desesperei, eu falei, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, a Tua palavra nos diz que quem é servo do Senhor e está na Sua presença não morre antes Suas promessas se cumprirem. E eu falei isso, pessoal, engolindo massa encefálica e apaguei. Meu marido foi um número para eles. Meu marido, enquanto ele estava bem, ele serviu à sociedade, serviu a eles todos, ao governo, à polícia militar, mas aí agora o problema é seu. Simplesmente isso. Hoje também tenho que cuidar do meu marido, que tornou-se deficiente especial,
E tem o meu filho, que tem 18 anos, que também tem necessidades especiais. A minha filha tem 10 anos. Eu tenho que fazer tudo. Não tenho ninguém mais agora que nem meu marido para levá-los para a escola, devido às sequelas do acidente dele. E que não é fácil, né? Eu agradeço muito a Deus por, como eu dizia no hospital, eu pedia muito para Deus que deixasse ele do jeito que fosse. Do jeito que fosse, mas que não levasse ele, sabe? E ele tá aqui. Tá aqui. Por causa de um marginal, de um estado muito mal governado. Acontece isso com os policiais. O quê? O que, Rô? Os policiais que continuem trabalhando. Eu trabalhei. Que eles continuarem trabalhando como você trabalhou? Os bastidores da temida rota.